povo, tranquilo, na boa? Hoje venho falar com vocês, tocado pela ideia, pela inspiração da manipulação política através da mídia. E aí eu tenho que dar uns passos argumentativos para a conclusão final. Pois bem, primeiro passo, primeiro axioma, não é? Eu quero dizer que a política, ela é a interpretação dos fatos. Ou seja, cai uma bomba em algum lugar, né? E como eu não estou lá, né, chega até mim informações sobre aquela bomba. Por mais que eu olhe na TV, por mais que o meu youtuber preferido coloque as imagens, sempre tem alguma forma de mediar o acontecimento, seja pela fala, seja pela cor do vídeo, seja pelo foco da câmera, ou seja, sempre há uma versão dos fatos. E a política, ela trabalha com isso, com versões, né? Com diálogo sobre o que as coisas acontecem. Existem versões confiáveis, versões compatíveis com o fato e várias versões que se compatibilizam entre si, dando veracidade, e há as versões ilusórias, inventadas, teorias da conspiração, enfim. Mas veja que nós vamos construindo o nosso imaginário, né, que chamamos da nossa verdade política, da nossa crença política, em função desta mediação. E nós passamos a mediar também, porque nós vamos comentar com as pessoas, nós vamos dizer para as pessoas, nós vamos influenciar as pessoas. Por mais que eu não queira influenciar, eu digo, olha, eu não me envolvo com política. Pois bem, estou dando uma versão e influenciando negativamente, no sentido de não se envolver com isso, nesse sentido negativo. Veja, portanto, vamos aos outros degraus argumentativos. Portanto, assim como um produto é vendido, quando a mídia nos conta da importância desse produto, né? Quando a mídia, quando a propaganda, ela nos mostra a necessidade desse produto, aponta para a imperiosidade desse produto para que eu vá lá comprá-lo e me esforce, trabalhe, faça crediário, guarde dinheiro para fazer essa compra, ou seja, eu me sacrifico para obter aquilo que é apontado para mim como algo importante. A política, de certa forma, ela, quando entregue às mídias, ela também sofre das mesmas vicissitudes ou qualidade. Há quem diga que é bom que hajam versões, porque isso garante a veracidade dos fatos, garante a multiplicidade de opiniões, e há quem diga que isso é muito ruim, porque pode haver versões equivocadas, que não são condizentes com o fato. Percebe? Se de um lado eu posso ter um produto que eu compro porque me contaram e apontaram a importância dele, do outro lado eu posso estar a favor de uma corrente ideológica, política ideológica, um partido político, viés político, em função do que a mídia disse para mim que é importante. E a mídia, pode ser televisão, pode ser jornal, pode ser youtuber, ela utiliza-se de mecanismos similares, como eu venho dizendo até agora, aos mecanismos de venda de produtos. Observem esta propaganda de
acho que a primeira de 1994 e a segunda do ano 2000. Percebam que a primeira publicidade, ela é autoexplicativa. Como ela explica, mostra como cria-se a necessidade de comprar um produto, no caso um bombom, pela insistência, pelo slogan, pela repetição, né? Por manipulação, a ponto de fazer com que, no caso, as crianças fiquem repetindo o slogan, independentemente se gostam ou não do produto. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Este é batom, o chocolate da garoto que não sai da cabeça. Compre batom. Compre batom. Compre batom. Os irmãos. Comprem batom. Compre batom. Compre batom. Compre batom. Ah, compre batom. Compre batom, seu filho merece batom. Compre batom. Compre já. Veja como é possível, utilizando-se de um mesmo mecanismo, fazer com que uma determinada concepção política seja aceita como a melhor por muitas pessoas. Vou fantasiar um pouco aqui. Vamos imaginar que eu quero ser candidato. Eu, o Amilcar, que pouca gente conhece, e quem conhece é aí pelo vídeo. Pensem, eu utilizo das mídias, eu consigo trazer a informação pelas mídias. Olha que curioso, que o político tradicional, ele não atinge os objetivos da bela política, da política ética, porque ele não tem conhecimento sobre ética, porque o seu conhecimento acadêmico não é suficiente. E isso vai sendo colocado o tempo todo. E faz-se assim. Quando um vereador da cidade X é considerado, é julgado e condenado por corrupção, eu aponto, primeiro observo, ele não tem escolaridade, por exemplo, e eu aponto e digo, olha, escolaridade X, ele fez a KKX. Né? Se é um grande político, tem uma grande escolaridade, mas na área das exatas, eu digo, veja bem, esse até tem, mas veja, área das exatas, coisa horrível, área das exatas, nada a ver com política. Pensem, política é outra coisa. E o tempo passa e vai se construindo, se mediando a realidade política através de um discurso, de uma história, de um mito contado, que há uma relação entre o insucesso político e as questões acadêmicas. E mais, se houver questão acadêmica, quando a ciência que a pessoa escolhe para si, que se formou lá na sua faculdade, é das ciências exatas, logo não é suficiente para a política. Eu acabo criando uma preocupação, uma necessidade que não tinha antes, que é a necessidade de uma escolaridade e que essa escolaridade não seja da área das exatas. Percebem? E comprovo, quer dizer, a mídia comprova a minha fala mostrando de milhões de casos apenas aqueles que se enquadram nestas questões. Passo seguinte, começa-se a apontar a importância da filosofia. Mas o que tem a ver? Calma. Veja,
trabalhando com o senso comum, que político precisa ser alguma coisa especial, senão é corrupto, senso comum. Segundo o senso comum, tem que ter escolaridade, veja com o que eu estou trabalhando. E dei uma pitada, precisa de escolaridade e não pode ser das ciências exatas, senão não é bom. Aí começa o elogio da filosofia, começa a se mostrar que no Brasil existem grandes filósofos, grandes pensadores, e a mídia traz o livro do fulano, o livro do Beltrano, olha que legal. Repentinamente, o Amilcar, que não era ninguém, começa a aparecer como o Amilcar filósofo. Minha formação em filosofia. Olha que curioso, o Amilcar filósofo. E então, cria-se um slogan, né? Vou inventar um do nada, tipo, não sabe? Pergunta lá para o filósofo. Não sabe? Não é mais no Poço Ipiranga. Pergunta lá com o filósofo. Junta na ideia de filósofo não só uma questão acadêmica de curso superior, mas também aquela ideia do senso comum. O filósofo é um sábio, né, que fica lá na montanha, pensando a realidade, é um sonhador, é um futurista, não sei o quê. Aí acaba se dizendo, este é o cara, este é o político, porque ele não é político de carreira, porque ele tem condições intelectuais e mais, ele é um filósofo. Logo, vamos repetir o slogan. Não sabe? Pergunta para o filósofo. Percebe? A construção onde não havia necessidade deste candidato, coloca-se um candidato. E esse candidato se enquadra. Bom, se vai ganhar uma eleição eu não sei, mas é perigoso o Amilcar desconhecido se tornar um cara muito conhecido. Olhem agora esta outra publicidade, que eu estou fazendo um paralelo com publicidades, de 1978. Olha que interessante, slogan e repetição. Observem. Não esqueça da minha Calói. O Natal tá aí. E a minha Calói? Não esqueça, Calói. O papai está chegando. Aposto que ele esqueceu minha Calói. Faça a campanha para o seu pai não esquecer que você quer uma Calói no Natal. Percebam que está sendo construída como se real fosse uma necessidade. Vejam, política é linguagem, política é história, política é interpretação. O que é a mídia? Trabalha justamente com isto. Percebem a similaridade? Logo, se as mídias, vou colocar no plural, as mídias conseguem construir um mito, uma história que seja coerente, uma história que aponte para uma necessidade, basta agora a mídia, já que criou necessidade, dizer qual é a solução. Na minha imaginação, o filósofo. Lembremos aquele dito popular que diz: uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, a construção pela fala, ou quando eu digo fala, fala, a gente fala pela camiseta que usa, a gente fala pela bandeira que põe nas costas, a gente fala por slogans, ame ou deixe-o, referindo-se ao Brasil, pátria acima de tudo, né? Então, não é só slogans vocalizados ou escritos, mas imagens, cores que elas vão se apresentando. Com o seguinte detalhe: o slogan ele trabalha um tanto com o senso comum, ou melhor, muito com o senso comum, ou seja, ele diz coisas já ditas muitas vezes e coloca uma pitada de novo, que é aquilo que se quer impor, reduz tudo a uma imagem, a um slogan, e ele passa a ser repetido. Percebam, este conceito slogan
passa a ser um pré-conceito, ou seja, ele é incorporado de uma maneira irrefletida e, após ser incorporado, passa a ser um mediador da realidade política. Agora que eu tenho esse preconceito, eu vou ver, observar, falar sobre os eventos políticos já mediado, já sob a perspectiva, não é, desse slogan, dessa verdade que incorporei. Um exemplo fácil é que no Brasil só há corruptos, logo precisamos de alguém que não seja corrupto. Político é corrupto, logo precisa de alguém que não seja corrupto e não seja político. Então, alguém incorrupto e apolítico, ou que não seja da política. E aí escolhemos o que escolhemos, né? A nossa realidade do nosso presidente, que se dizia não político, sendo político, né? Então, percebam que há repetição pelas mídias. Então, assim como a mídia nos diz o que comprar, nos diz qual teatro ir, nos diz qual a cor da moda, né? Ela nos diz qual espectro político nós devemos seguir, por construção, por repetição, por imagens e sons. Tudo isso para que possa se construir um mito, construir uma história, mesmo que irreal, mas que seja mais ou menos coerente, fundamentada um tanto do senso comum, muito do senso comum, outro tanto de mera invencionice, e aí se conta essa história e as pessoas acabam seguindo por este caminho, como um caminho já trilhado, então eles trilham também, porque todo mundo diz, quem sou eu para dizer o contrário? Se todo mundo diz, quem sou eu para só eu ser o diferente? E percebam que todos aqueles que tentam falar diferente do discurso da mídia, a mídia não oferece essa fala, né? Ela esconde o diferente e apresenta o igual. Esconde o diferente, apresenta o igual, fazendo com que até os diferentes, muitas vezes, duvidem de si mesmos, porque eles se sentem como minoria, se sentem como poucos, e muitas vezes não são poucos, são muitos. O seu discurso é válido, e é um discurso coerente, e bastante gente concorda e discute, mas a mídia não mostra, não ecoando esta fala. Então parece que há uma verdade midiática e o resto não é verdade, é blá blá blá. Fica a dica e até a próxima.